Boa noite já, praticamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre passei na engenharia e agora, né? Coisas que ninguém te conta sobre a faculdade. E vocês vão reparar que algumas coisinhas assim realmente não eram para ser contadas, os professores contaram. E os professores que vieram antes, mas a gente vai complementar o que eles estavam falando, tá, pessoal? Então, e mais uma vez, fiquem à vontade para fazer perguntas, escrevam, né? Tome esse hábito essa semana, tá? Essa semana, inclusive, é uma prévia para a semana de engenharia mecânica, tá? Porque aqui é totalmente voltado para os calouros, a agenda é mais curta, mas as atividades vão ser relativamente parecidas com o que a gente vai fazer na semana de engenharia mecânica. E uma das coisas que eu fazia durante a semana de engenharia mecânica é sempre estar com um papelzinho, porque a gente pega, anota uma coisa que a gente quer perguntar. Às vezes o palestrante está ali falando o que ele tem que falar, né, toda a apresentação, e lá no final a gente sempre abre para perguntas. Então, é sempre importante você gravar as perguntas que você quer fazer para as pessoas, tá? Vou dar a passagem aqui para minha colega maravilhosa, coordenadora de eventos, ou de academia, Cadê a Érica, certo? Para apresentar aí. E aí, galera, boa tarde. Eu espero que vocês tenham gostado da programação até agora. Aí esse papo fica mais pra gente falar algumas coisas que a gente acha importante, que a gente queria ter sabido no começo. E agora, coisas que a gente gostaria de saber. Porque os apresentadores, a foto de ladinho de Rodrigo, nosso presidente, coordenador de eventos, Érica Quinha, que tá aí, e eu. Primeiramente, vamos fazer um marketing básico, porque a gente está produzindo vários conteúdos em várias plataformas, uma delas é o YouTube. O nosso primeiro vídeo do YouTube é exatamente sobre isso. Ele será provavelmente lançado hoje na plataforma. Então, sigam a gente no Insta, que a gente vai divulgar. Vai estar sempre divulgando tudo de maneira mais rápida e eficiente possível. E no vídeo estamos eu e Quinha, e estamos aqui novamente apresentando o mesmo assunto. Mas a gente vai tentar focar em coisas que não estão no vídeo, certo? Como se fosse algo complementar. Lembrando também que tem o Daincast, né, que já falou um pouquinho sobre isso, de calorices, mas também sobre uma outra vertente. Então, vocês têm aí várias possibilidades de saber como foi ser um calouro para a gente, quais são as dúvidas principais. E Zé acabou de informar que a previsão de sair do vídeo é hoje, 21 horas. Então, já sigam lá o Dain UFBA no YouTube. A gente fez um negocinho bem legal, um vídeo bem legal para vocês. No YouTube e no Instagram, a Semana de Calor, algumas pessoas, se eu não me engano, viram aqui pelo Instagram, mas é extremamente importante que vocês sigam a gente lá, porque hoje é o nosso principal meio de comunicação, certo? E assim, tem coisas lá que os professores conversaram aqui com a gente, já tem lá explicadinho, tem posts legais ali explicando as cátedras de mecânica, as áreas de mecânica, coisas do RPG que a gente vai conversar um pouquinho. Então, assim, é legal, é uma fonte a mais para vocês pesquisarem e aprenderem um pouco mais, né? Tanto sobre o curso quanto sobre a UFBA. Então, independente de qualquer curso que você esteja, é legal você seguir a nossa página. Exato. Eu esqueci de comentar do podcast, mais por me passar mesmo, mas no podcast a gente traz essa ideia de uma forma mais lúdica, mais engraçada, né? O primeiro episódio do podcast, a gente trouxe algumas histórias. Gravar foi muito divertido. E algumas pessoas comentaram falando que tá realmente muito engraçado. Então, assim, escuta lá, fazendo, sei lá, comendo. Enquanto você tá comendo, você bota pra ouvir, entendeu? Dá um ibope pra gente, a gente gosta de atenção. Então, vamos lá. A gente separou algumas coisas que a gente gostaria de ter sabido e que a gente quer que vocês saibam. E a gente principalmente se voltou para a ideia do papel do diretório na sua vida. O que é que a gente pode te ajudar a fazer, ou fazer por você, ou te auxiliar nesse seu caminho dentro da universidade. Primeiramente, a gente pensou nos quesitos burocráticos, certo? Porque você vem de instituição, a escola em si ela não tem tantas questões burocráticas para você lidar com. A coordenação ou seus responsáveis lidam com isso para você. Só que na faculdade é mais você lidando com isso. Então, você fica meio perdido com algumas coisas e você tenta realmente entender como certas coisas funcionam. Então, a gente está aqui para dar uma luz nisso.
O DA, ele tenta te ajudar nessas questões burocráticas, seja, como o Tati comentou na primeira apresentação de hoje, diferença entre departamento e colegiado, para quem que você vai para resolver certos problemas, seja com o professor, seja com você procurando matéria. E eu acho que diferença de departamento e colegiado, o Rô consegue explicar melhor que eu. Bora lá. Basicamente, como o Tati tinha falado, departamento é uma coisa muito mais administrativa, colegiado é um ponto assim que em tudo em relação ao curso. Aluno, matéria que você pegou, não, a matrícula, essas coisas assim, você conversa com o colegiado, tá? Se for alguma coisa relacionada, assim, 98% da sua vida, se você não, 100% quase, se você não fizer nenhum projeto de extensão, é colegiado que você vai resolver. Seja através de processo administrativo, seja através de, sei lá, matrícula, TCC, estágio, tudo é no colegiado. A grande maioria das coisas que a gente faz. Mas aí, por exemplo, você faz parte de um projeto de extensão. E um projeto de extensão precisa fazer uma reforma no espaço, ou precisa fazer uma determinada coisa. Ou você nem faz. Por exemplo, não faz parte de um projeto de extensão, mas você é aluno de uma disciplina que o professor simplesmente sumiu. E aí, durante 1 mês, 2 meses, o professor simplesmente desapareceu e não deu nenhuma aula. E situações dessas já aconteceram na UFBA. O que você faz? Você vai para o colegiado, você pode conversar com o Bruno, né? É importante que o professor, o coordenador do colegiado, esteja sabendo o que está acontecendo, mas não é ele que resolve. Quem vai resolver isso daí é o departamento. Se o professor faltar, tem uma coisa que os professores não gostam muito que se comente, mas é a verdade. O professor também leva falta. Então, se os alunos chegarem lá, tipo assim, pô, já passou uma aula inteira e o professor não chegou. Se os alunos chegarem lá no departamento, na chefia do departamento, e falar, ó, o professor não está aqui, o professor não deu aula. A chefia do departamento dá falta para o professor, né? Obviamente, depois de um determinado momento, o professor, se realmente persistir nisso, ele pode até perder o título de professor, pode ser demitido, porque isso é abandono de cargo, né? Então, essas coisas burocráticas, realmente, a gente age muito aqui no diretório e, principalmente, ajudando e orientando os alunos em algumas situações. Porque, veja, tem momentos que pô, eu quero fazer isso porque o professor não está ajudando em nada, pelo contrário, só está atrapalhando a nossa vida e não tem nada a acrescentar na nossa vida. Pode acontecer de uma pessoa dessa entrar assim, né? Infelizmente, felizmente não é a regra, certo? Mas pode acontecer, o funcionalismo público permite essa janela, né, acontecer. E aí é preciso se analisar porque tem situações em que, pô, o que acontece se o professor perder, tipo assim, a matéria por falta, né? Se o aluno perder por falta, o aluno perde a matéria. Mas é um aluno que perde a matéria. Se o professor faltar 25% da matéria, a matéria meio que é anulada, então perde a turma inteira. Então, até onde vale a pena fazer isso? Se for realmente um professor que, por exemplo, vai dar vários semestres e é um professor que sempre deu problema com os alunos e que, como a Tatiana falou, não tem interesse nenhum no seu aprendizado, é uma pessoa que está lá, que caiu lá, pô, talvez valha a pena, né? Não só por você, mas pelas pessoas que virão depois, seguir com algum processo desse tipo. Porque, assim, gente, é preciso que a gente tenha também a noção de que somos uma universidade federal. Todo processo que a gente fizer é federal, né? Independente se for administrativo ou não. Então, a gente precisa ter a compreensão do lugar onde a gente está, né? Assim como também a gente precisa ter, eu falo isso sempre para os calouros, a compreensão de que a gente é concursado público. Todos nós que estamos aqui somos concursados públicos. Todo mundo pegou e fez um concurso junto com várias outras pessoas, procuraram essas vagas, batalharam por essas vagas, entre outras pessoas, conseguiram. Então, assim, vocês são concursados públicos, vocês estão nesse lugar porque mereceram, certo? E é preciso que tanto esse ponto valha, como vocês façam, né, com que as outras pessoas entendam a importância disso, né? Porque tem gente que acha que pode fazer o que quiser, e esse é um dos pontos do DA, né? Tentar ajudar vocês e não deixar que qualquer pessoa, seja um funcionário ou professor, agir da forma que bem entender, porque é a universidade pública, tá? Entrando nisso, a gente já fala logo sobre denúncias anônimas. Porque o que acontece?
como a gente já falou, podem acontecer, hoje em dia são raros os casos de professores, né, que fazem algumas coisas, são raros, mas não impossíveis. Pode acontecer, e a qualquer momento, se acontecer, fica outra situação, do aluno chegar assim, pô, eu vou denunciar para quê? Se vocês denunciam para a ouvidoria, né, ouvidoria da UFBA, sem colocar seu nome ou pedindo anonimato, o processo não vai adiante. A ouvidoria passa para o professor e pede uma explicação do professor. O professor pode escrever uma explicação qualquer e a ouvidoria vai dizer, ok, é isso daí. Mas tem outras horas que, tipo assim, pô, o professor pegou e me perdoe a palavra. Pegou pesado com a turma, não vou usar a palavra, pensei não. Pegou pesado com a turma, fez uma maldade com a turma, chegou lá na última hora, mudou os pesos, mudou a forma como ele ia fazer. Tecnicamente ele pode, né, enquanto professor, fazer isso. E vocês se sentiram prejudicados, ou então ele comentou alguma coisa assim. Para ter um processo que realmente vá à frente, tem algum fruto disso, ele sofra uma sanção disciplinar ou alguma coisa assim, é preciso que tenha nome. E assim, né, porque não pode ter anonimato quando faz isso. Pô, Rodrigo, mas assim, eu não quero me comprometer, porque eu posso ficar marcado, né? Eu cheguei lá e, tipo assim, esse professor, eu tô pegando pela primeira vez a matéria dele, mas ele dá 2 matérias. Então, eu posso ficar marcado, ou com outros professores que sejam amigos deles, como é que eu faço? E aí entra mais uma vez o diretório. O diretório tem autonomia para puxar a responsabilidade para si. Então, se um aluno pegar e fizer uma denúncia, o diretório pode pegar e dizer, quem está fazendo a denúncia é o diretório. E aí o professor está lá no processo e diz assim, mas eu quero saber quem foi o aluno que respondeu, a gente simplesmente vai falar. Não, é o diretório quem está fazendo isso daqui. A gente vai entregar todas as provas, todas as situações, mas o professor não vai saber de forma alguma quem foi o aluno, porque o diretório puxou a responsabilidade para si e a gente tem esse poder, certo? Mavi, quer falar um pouco sobre o RPG? Beleza, vamos falar um pouquinho agora do RECPG. O que é o RECPG? É o Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação. O que é isso? Basicamente, ele rege toda a sua vida acadêmica dentro da Universidade Federal, certo? Dentro da UFBA. Ele vai dizer quais são os seus direitos, o que você pode, tipo, exigir de certo comportamento de professor, ele fala como funciona a sua carga horária, ele fala tudo isso. Fala de trancamento, tem outros documentos que falam do seu comportamento e de algumas coisas específicas, como tem um específico para estágio, tem o regulamento da Poli, mas o RECPG em si, ele fala da graduação e da pós-graduação. No Insta, inclusive, a gente tem alguns posts falando de partes específicas do RECPG, explicando de forma mais natural, né, de forma mais simples, não na linguagem burocrática que tem no documento. Mas esse documento você pode baixar facilmente pelo site da UFBA, não só da UFBA, mas da Poli também você consegue. Se botar RECPG UFBA, vai aparecer. É bem fácil de conseguir, porque é algo para você ter na mão, realmente, se você precisar. Mas, gente, é bom lembrar que para denunciar os professores, a gente precisa saber por quê, né? Se a denúncia é cabível. Então, é muito importante que vocês saibam o que é o RPG e entendam para saber quais são os seus direitos e os seus deveres, porque é importante estar ligado nos dois e não só nos direitos. Exato. Tem uma coisa específica, inclusive, por exemplo, coisa específica do RPG. Ele fala que o professor ele tem que te entregar a prova anterior que você fez pelo menos 2 dias antes de aplicar uma prova nova. Então, tipo assim, se ele te entregar no dia e falar a prova é amanhã, não pode. Ele não pode fazer isso. Ok? Isso está no regulamento, ele não pode fazer isso. Você pode cobrar e falar, olha, professor, você não pode fazer isso, eu preciso saber minha nota. Você também não pode fazer uma prova sem ter recebido a nota da anterior. Coisas do gênero. Então, tipo, para você realmente saber até que ponto você pode reclamar com algo que você encontrou de errado ou que você não concorda, você vai no RECPG, procura, vai ter alguma coisa falando disso. E também, nessa mesma linha, só para terminar e complementar, o professor não pode fazer prova surpresa, não. Tipo, segunda-feira, quarta-feira, vai ter prova. Não. Tem que ser com uma semana de antecedência a marcação da prova. Exatamente. Só para constar, como a gente já tinha falado do Instagram, a gente tem uma série de postagens lá que é explicando o RECPG, então alguns desses pontos a gente coloca lá, tá, pessoal? E, assim,
que a gente vai falar um pouco também sobre o papel do diretório em processos administrativos. Mas principalmente em questão de denúncia. Gente, é um apelo que eu faço para vocês, assim. Eu tenho um tempinho de diretório, 5 anos de diretório, e assim, já aconteceram várias situações que eu vivi. Dentre essas situações, já aconteceram casos de professores que cabiam processos administrativos e que o DA poderia ter feito exatamente o que eu falei. Só que a gente não seguiu adiante porque a gente não tinha provas. E o que são essas provas, Rodrigo? Eu vou conseguir gravar uma coisa que o professor fala? Pode ser que sim, mas isso não é muito bom que seja feito, né? Porque gravação ele pode dizer que não foi gravado com o meu consentimento e tudo. Mas o mais importante de todas as provas é mandem um e-mail para a gente. Avisem a gente de alguma forma, de preferência e-mail, porque e-mail é o meio mais seguro, é um documento, tá? Tipo assim, aconteceu hoje uma coisa, meio-dia, 1 hora atrás, manda um e-mail pro diretório, tá? ouvidoria.daem@gmail. A gente vai repassar isso para vocês, esse e-mail. Mas é um documento que a gente vai ter em mãos para quando chegar lá na frente, apresentar, o aluno estava mostrando isso daqui, aconteceu isso em tal dia, tá? Então a gente vai ter como provar o professor. E sempre que forem fazer um processo administrativo, os processos administrativos que a gente colocou aqui entram trancamento fora do prazo, trancamento total do curso, aproveitamento de matéria, qualquer um desses, converse com a gente. Porque a probabilidade do seu processo andar é muito maior. Muito maior. Se vocês conversarem com a gente. Um dos exemplos que, assim, eu estou no diretório há 5 anos, só que eu larguei desde o ano passado a representação do colegiado. E agora quem está é Mavi. E Mavi está passando as mesmas situações que eu quando chegam processos de colegas da gente que, tipo assim, um processo que é lindo, um processo que é lindo, bonitinho, que o aluno vem, por exemplo. O aluno pegou e fez intercâmbio, coisa que vocês podem fazer, certo? E aí ele pegou umas matérias lá nos Estados Unidos, por exemplo. E lá fora não tem a carga horária que tem aqui, certo? Então, por exemplo, enquanto que aqui são 68 horas, 102 horas, lá é tipo 3 créditos, 2 créditos. E aí você fica sem saber qual é a carga horária que o aluno fez. Tem aluno que chega lá e pega a ementa da matéria que fez, pega a ementa da matéria que está pedindo para correlacionar com a daqui da UFBA, bota a carga horária que fez lá. Isso é o certo. É a coisa a se fazer. Só que tem aluno que não. Que chega lá, eu quero aproveitamento disso aqui, larga lá. E aí o colegiado fica assim. E aí, volta a dizer a importância de hoje em dia a gente ter uma mudança absurda no curso de mecânica. Que os professores são extremamente... Isso. A gente está comentando exatamente disso, porque na última reunião de colegiado que teve, Bruno, ele é o coordenador do curso, então ele presidiu o colegiado. Ele estava falando sobre aproveitamento de matéria e ele falando sobre como alguns alunos simplesmente jogam lá. E esses alunos devem falar que eles são extremamente sortudos de Bruno se ir procurar a ementa, procurar a carga horária, porque se fosse... porque não é tecnicamente função dele. O aluno que é o beneficiado. Então, ele que tem que mostrar tudo certinho, entendeu? Porque quem vai se beneficiar exclusivamente é ele. Então, se vocês querem alguma coisa, tipo, normalmente quando vocês vão pedir alguma coisa, nesses casos, fala com a gente organiza tudo certinho, junto com você, e aí depois a gente vai pro colegiado, até porque isso vai ser muito mais bem visto aos olhos deles. Seguindo com a apresentação, votação, quer falar um pouquinho? A gente já falou Quinha porque é Ariquinha, tá? Eu queria pros íntimos, é que nem Mavi. Pode falar, Ru. Você tem muito mais experiência em votação do que eu. Bora lá. Votação que colocou aqui foi o seguinte: temos abrangência, o diretor acadêmico tem abrangência em três configurações dentro da UFBA, né? Que é o colegiado do curso, o departamento e a escola politécnica. O que acontece? O colegiado decide tudo do curso, então seus processos administrativos enquanto alunos, aproveitamento de matérias, isso tudo que eu já falei, mas disposição de algumas matérias, como é que vai ficar durante o calendário acadêmico, que é o que está logo embaixo, a gente vota. Então tem o voto estudantil. No departamento, que essas matérias são referendadas,
ou coisas em relação a processos dos professores, coisas em relação ao curso, ao encaminhamento do curso. Porque, assim, o curso é uma coisa, mas os professores que dão o curso é outra, é o departamento. Então, a gente tem voto nisso aqui já são 4, certo? Então, na escola politécnica, a congregação, ela é a união de todos os colegiados com todos os departamentos e todos os diretórios. Tati, quem preside, Tati, a professora Tatiana, que teve mais cedo com a gente, é quem preside essa reunião. E, assim, espaço dos laboratórios, se vai chegar professor novo, vai para qual departamento, isso tudo é decidido na congregação e, como eu falei, a gente vota. Normalmente, a representação estudantil tem uma articulação política ali, a gente é muito ligado com o diretório de Química, por exemplo, então a gente tende sempre a se apoiar, principalmente a representação estudantil como um todo, né? Elétrica, civil, química, a gente tende a se apoiar em algumas causas. Então, assim, a gente tem... O diretório não é só para fazer evento, ele é uma coisa importante que faz a universidade funcionar, certo? A gente que está ali para levar as demandas dos alunos e do curso. Tanto que o nosso lema no diretório é representar o estudante sempre que possível e o curso sempre que cabível, né? Sempre que possível, sempre que cabível é o nosso lema. Como eu falei do calendário acadêmico, o calendário acadêmico, ele é proposto pelo colegiado, mas ele é votado no departamento. E nesses 2 pontos a gente tem voto, a gente tem peso. Inclusive, no último calendário, que foi de agora, desse semestre planetário, a gente já viu, a gente só não pode dar spoiler, porque o Bruno pediu, mas a gente sabe quais são as matérias que vão ser dadas pelo departamento de mecânica. E a gente ajudou a votar essas matérias, a gente ajudou a escolher algumas dessas matérias. Alguns privilégios de ser do diretório. Fora o lixão. Alguns privilégios de serem do diretório, fora o lixão, e agora falando de lixão e matrícula, Mavi, por favor. Rapidinho, antes de passar para a matrícula e lixão, é bom lembrar que a gente tem voz, sim, a gente tem representatividade, mas a gente não manda. Então, quando vocês vierem falar, quando vocês quiserem alguma coisa, não é tipo, por que vocês não fizeram isso? Calma, viu, galera? É tipo, e aí, como é que a gente consegue isso para os professores? Porque não é responsabilidade só nossa, a gente não decide sozinho, tem, sei lá, como os professores de engenharia mecânica. No DEM, por exemplo, no DEM então, nós somos realmente 4 votos. votação. No DEM nós somos 4 votos, tem mais 2 da representação de produção e 24 professores. Então, assim, 4 contra 24 fica um pouquinho difícil de ganhar. Então, a gente faz o quê? A gente tenta conversar com os professores, a gente tenta conseguir mais votos. Assim como eles também vêm falar com a gente para, se quiserem mais votos em algum ponto, coisa do gênero. Então, falando de matrícula, escalonamento, né, e lixão. Seguinte, a gente tem basicamente um semestre normal, sem ser atípico como o suplementar é. Você tem 3 etapas. Você tem a etapa da sua matrícula online, certo? Pelo SIAC, que você, tecnicamente, você não se matricula direto, você solicita uma vaga para aquela matrícula, para aquela matéria, certo? E aí depois o sistema vai avaliar, etc e tal, com base em escalonamento e CR. O que é o CR? O CR é exatamente a nota que fica no SIAC, se você entrar lá, vai ter o seu CR, coeficiente de rendimento, que é a nota que você fica com base nas matérias que você fez, quanto você tirou e etc. E o escalonamento é com base no CR e no semestre. Então, você tem primeiro a matrícula online, você vai solicitar a vaga para aquela matéria e o SIAC vai depois te dizer se você recebeu a vaga, se você está matriculado, ou se você não recebeu a vaga. Depois tem a matrícula presencial. Você vai lá, você matricula presencialmente para algumas matérias. E no final de tudo, tem um lixão, que é literalmente mata-mata, de, meu Deus, eu preciso pegar essa matéria, eu preciso ir lá e buscar aquela matéria com certeza. Você vai no lixão, que organiza é o diretório. Inclusive, se você faz parte do diretório, nós somos os primeiros a ter acesso ao lixão, porque a gente está lá. Então, se a gente quiser matéria, basicamente, a gente fala, olha, então, chega aqui primeiro, porque eu tô organizando o lixão. Basicamente é isso. Brincadeira, minha gente, a gente super deixa vaga pra todo mundo. Chega lá no lixão,
os professores vão estar sentados em uns laboratórios de informática, né, com computadores. Vocês são chamados por escalonamento e semestre. Então, tipo, primeiro vai chamar semestre, sei lá, quinto semestre. E aí, de acordo com o CR, das maiores notas para as mais baixas, você entra e é literalmente assim. Tem 3 vagas para tal turma, sei lá, turma de cálculo C, 3 horas da tarde. Só tem 3 vagas. As 3 pessoas que chegarem, essas 3 pessoas que chegarem, sejam, tipo, de onde for, vão pegar essas 3 vagas. Então, por isso que a gente chama de matemática. O de onde for, tipo, não é só a engenharia mecânica que tá ali. Todos A o UFBA. lixão acontece, tipo, mais ou menos no mesmo horário. E cada um tem sua forma de gerir, né? De gerenciar isso. Então, o nosso lixão, graças a Deus, é bem organizado. E aí você chega lá, tá bonitinho por escalonamento. Mas tem outros cursos que é literalmente quem chegar primeiro. Então, às vezes, vai ter um aluno de, sei lá, 7º semestre entrando antes do de nono. Então, tem que prestar atenção nisso. Outras coisas importantes de saber na hora da matrícula e presencial, matrícula online e presencial. Primeira coisa, vocês têm toda a grade no SIAC, como a Adalto falou, então é só abrir o SIAC, tem lá bonitinho no cantinho, um lugar com todas as matérias optativas e obrigatórias. A gente vai falar disso daqui a pouco. Você vai, quando for fazer a matrícula online, você vai ter as matérias que você pode pegar dentro daquele semestre de acordo com as suas possibilidades de já pegou uma ou não pegou, então ele te dá lá as possibilidades. Ah, mas eu quero uma matéria que não está aqui, que eu posso pegar porque é de outro curso. Você chega no presencial e pede demanda extra. A demanda extra provavelmente vai entrar no dia do lixão ou não entrar e continuar em demanda extra. Então você pode ir no lixão, ver se aparece uma vaga no lixão e se livrar dessa demanda extra e já ficar com isso para você, ou deixar lá em demanda extra até o início do semestre, até conseguir ou não a vaga. Inclusive, quando você faz a matrícula online e você, por exemplo, você pede vaga para uma matéria e você não consegue direto, fica aparecendo lá que você está em demanda extra, certo? Eu vou anotar uma coisa aqui que na hora da gente conversar, eu vou falar aqui de um ponto muito especial em relação a isso de demanda extra, que vocês vão ficar chocados comigo. Inclusive, se vocês quiserem pegar matéria, tipo, de outros cursos, outros departamentos, tipo, psicologia, você quer melhorar alguma capacidade sua de gestão, alguma matéria específica que você quer de psicologia, você pode sim se matricular. Esse é o grande fantástico da UFBA, certo? A grande magia da UFBA. Você pode se matricular na matéria que você quiser. Então, você pode literalmente se matricular como, tipo, matrícula mesmo, estar matriculado, fazer as provas como aluno. Você vai até o departamento que ofertar a matéria. Você conversa lá, tudo assim. Você vai no departamento, conversa, fala o que você quer, o que você deseja. Sempre muito educado, por favor. O que você quer, até o que você está pedindo. Se você for matriculado, tudo certo. Você está matriculado na matéria, você vai seguir, vai ter chamada, vai ter prova. Ou então você pode entrar como aluno ouvinte. Certo? Aluno ouvinte, basicamente, é um acordo entre você e o professor que dá a matéria. Você vai chegar para o professor, vai explicar que você quer assistir a aula. Alguns professores, eles deixam você fazer as provas, mas não vai contar nada pro seu CR, absolutamente nada, porque você só tá lá realmente, tipo, por você, sabe? Você não tá na chamada regular, digamos assim. Então, você tem um mundo de possibilidades, então, você pode literalmente cursar qualquer coisa. Volta. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui muito rápido, tá? Eu quero que vocês foquem em mim agora, porque isso é uma calorice que a galera no 10º semestre faz comigo e que me dói no coração, tá? Vocês não vão fazer isso, vocês vão ser superiores aos seus veteranos. Prestem bem atenção. CR, coeficiente de rendimento, ele é a média de suas médias, tá? De todas as suas médias. O escalonamento é como pelo score. O que é o score? É a pontuação que você faz quando você pega as matérias, tá? Ele vai acumulando. E assim, existe CR negativo? Não, tá? Se você tirou 1 em todas as matérias, seu CR vai ser 1, né? Porque é a média das médias. Agora, se você tirou 1 em todas as matérias, a tendência é que seu score seja negativo. Existem scores negativos. E o que é que acontece?
semestre temporal não é semestre alocado. Vocês podem ter entrado agora em 20.1. Vão ter gente que não vai conseguir passar em algumas matérias. Até hoje fica uma dúvida para a gente de como é que funciona isso. De entrar no segundo semestre, ou primeiro semestre e continuar, e não sei o quê. Mas o que importa é, o semestre que você está para a UFBA não é o que você entrou. É o semestre que você está escalonado. Então, quando você abrir lá o guia de matrícula, que vem com o escalonamento das pessoas, você vai olhar lá, SA, tem uma coluninha SA, que é semestre alocado, você vai ver ali onde é que você está. Você pode, por exemplo, estar tecnicamente no 8º semestre, mas você conseguiu adiantar todas as matérias e falar dizendo que você é no 10º. Assim como você pode estar no 5º semestre temporal e ter perdido em todas as matérias e estar alocado no primeiro ainda. É uma situação, entendeu? O semestre alocado é diferente do semestre temporal. E o que conta para a UFBA é o semestre alocado. Passando para o papel de diretor enquanto promover oportunidades, mais uma vez, eu vou dizer, imperdíveis. Primeiro temos a Semana de Engenharia Mecânica. Esse ano vai acontecer a nossa terceira Semana de Engenharia Mecânica, certo? E as últimas, é realmente uma pena que não possa ser presencial. Provavelmente não vai ser presencial como as últimas, né? Ficamos no SEMEC, a propósito. Eu também. Mas, e eu vou deixar, na verdade, a coordenadora de eventos falar um pouco mais sobre essa parte daí, por favor. E aí, galera, ó, se vocês estão gostando da quinta, vocês vão curtir o SEMEC. A gente, como o Rodrigo falou um pouquinho antes, a gente vai fazer uma fórmula parecida, não igual, ser um pouco diferente. Os assuntos também vão ser diferentes, vão ser maiores, mais focados em de fato, se tornar um engenheiro e não em entrar em engenharia. Então, o foco do evento é um pouquinho diferente, mas a ideia é sempre crescer o aluno de engenharia mecânica. Então, é tornar o curso mais forte, é tornar o diretório mais forte, é tornar os alunos mais fortes para entrarem no mercado de trabalho e terem condições de atuar bem e ser contratado e ganhar bem, e tudo isso que a gente entra em engenharia sonhando, né? Então, o SEMEC tem essa função, assim como os outros eventos que a gente vai proporcionar durante o semestre. Então, participem, fiquem ligados. Tem um grupo de engenharia no WhatsApp que não é nosso, do diretório acadêmico, mas a gente dá uma mediada, porque foi pedido, que saiu justamente do SEMEC do ano passado, então a galera ficou tão empolgada com o SEMEC, ficou tão, porra, finalmente tem alguma coisa acontecendo com o curso que é legal, sabe? E aí criou esse grupo, então tá lá, por favor, cuidado com o que vocês falam no grupo, porque é um grupo específico para as coisas de engenharia, então não é para mandar meme, não é para ficar mandando besteira, é de fato para mandar conteúdo de estágio, de TCC, de Eventos. curso, de evento, então que tiver nessa linha, assim, é bem legal participar desse WhatsApp, desse grupo. E os eventos todos que a gente promove são para crescer a gente. Então participem, fiquem ligados que vão ter muitas novidades por aí. O SEMEC vai ser online, como o Rodrigo falou. Não tem condições de não ser, a não ser que apareça uma vacina do céu, né? Vai ser em novembro. Fiquem super ligados nas redes sociais da gente, que a gente avisa sempre. Semana do Calor, vocês já estão aqui participando. A gente está muito feliz. Fez esse evento assim, pensando em vocês. E espero que vocês gostem, que vocês curtam. Quero os feedbacks depois, para saber no que a gente pode melhorar, no que vocês gostaram. Cursos e palestras também vão acontecer durante o semestre, mas acontecem na maior parte no SEMEC. Então, vão ter alguns pontuais durante o semestre, tanto letivo quanto os semestres comuns. Mas o SEMEC é a semana de cursos, de palestras, os professores dão um super apoio, eles estão ajudando muito a gente esse ano, já ajudaram muito no passado, então é massa. Tem palestra dos professores. Tem palestras dos professores, muito legais. Então, papel do estudante, né? A gente vai, tipo, esse slide daqui a gente pode passar bem rápido, porque, assim, é basicamente o que a gente vai conversar aqui durante essa semana, né? Para quem já viu a programação, sabe que a gente vai ter aí amanhã, se não me engano, inteligência emocional e autoconhecimento, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E, mais uma vez, independente se vocês forem ficar aqui em engenharia ou não, é extremamente importante vocês levarem isso para a vida de vocês. Os projetos motivacionais que são oferecidos pelo curso,
E também como montar a grade. Lembrando que também vai ter um dia só de projetos motivacionais, então aproveitem para conhecer os projetos e as outras possibilidades da UFBA. Aproveitem a universidade. Isso. Essa parte de montar a grade, assim, leve em consideração os veteranos. Vocês estão vendo a gente aqui. Tem gente que está no grupo do WhatsApp, certo? Eu não sei se todo mundo que está aqui está lá. Tem eu, tem Érica, tem outras pessoas lá. Então, assim, interajam com a gente. Pode perguntar para a gente. Se tem uma coisa que eu mais faço é receber mensagem e ligação de aluno 10, 11 horas da noite, tirando dúvida, mas isso é a gente lá do 10º semestre com algumas coisas de TCC estágio. Então, assim, a gente é super aberto para tirar dúvidas de vocês. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Tem assim, Rô, na parte de inteligência emocional e autoconhecimento, é sempre bom lembrar que o curso, quem está fazendo, o profissional que está se formando é você. Então, não espere que o professor vá passar a mão na sua cabeça e fazer, meu filho, toma aqui o assunto todo, mastigado. Não vai rolar. Nem os melhores professores fazem isso, então esqueçam. Mas mantenham a sanidade, sabe? Pensem que vocês são líderes das próprias vidinhas de cada um. Então, você tem que estudar, você tem que pensar em montar a sua grade direito, pensar nos horários, pensar nos professores, perguntem a gente. Tem, inclusive, uma planilha que a gente pode disponibilizar depois, que dá o passo a passo, assim, o que é que eu posso pegar, qual é a ordem, o que é que tranca. E um pouquinho sobre matéria obrigatória e optativa. A gente vai mudar isso, como o Bruno falou, mas até o momento a gente tem uma porcentagem maior de matérias obrigatórias e uma porcentagem de 6 matérias optativas que a gente tem que pegar para se formar. Mas a optativa tá, mas você tem que pegar 6 matérias optativas para se formar. Então, pensem direitinho, assim, como vocês estão montando a grade. Se vale a pena adiantar uma optativa, ou se não, você prefere deixar mais para frente. E aí, perguntem a gente, fiquem à vontade em perguntar o que é que a gente acha dos professores, da didática. Pensem sempre no local que vocês vão pegar as aulas, porque às vezes você tem que pegar uma aula 8 horas da noite na Piedade, em economia. Então, olhem essas coisas direito, sabe? Para não se cansar, para não se matar, que não é o objetivo do curso. O objetivo do curso é Também vai formar bons perguntar engenheiros. o quanto, por isso veteranos, no caso, para quem já cursou matéria, o quanto a pessoa se desgasta para estudar. Porque você não vai cursar só aquela matéria, você vai cursar várias matérias. Então, tipo assim, vou pegar essa matéria, mas peraí, o quanto eu preciso me dedicar para essa matéria, no sentido de quanto tempo de estudo eu vou gastar para ela, sabe? Então, isso é muito relevante, porque a gente, pelo menos, a gente sempre tem contato com pessoas que fazem curso de humanas, etc. E essas pessoas cursam 13 matérias, 15 matérias, como algo natural, como algo normal, porque a carga horária das matérias é diferente, porque o tempo de dedicação para as matérias é diferente. Então, não vai rolar você fazer isso aqui. Entendeu? Não vai rolar, você não vai conseguir, porque você precisa realmente. Você não tem só o tempo da aula, você tem o tempo da aula e o tempo para você entender o que foi dado na aula e para se dedicar, fazer exercício, estudar, pesquisar. Então, assim, procurem em relação à didática dos professores, procurem em relação ao quanto você tem que se dedicar para aquela matéria. Tem matérias que são mais exclusivas de fazer trabalho, matérias são mais exclusivas como as matérias iniciais de cálculo e física, que são realmente, você tem que parar, estudar, fazer exercício. Então, entre em contato com gente que já fez, gente. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Enquanto fim do curso, assim, gente, primeiro, não esperem, pelo amor de Deus, isso aqui é um pedido meu, assim, com toda a força da... Vocês estão vendo aqui a força que eu estou emanando para vocês, então, não esperem até o 10º semestre para procurar seu orientador. Procurem antes, porque quando chega no 10º semestre, quando chega na hora de se matricular, os professores já têm os alunos, os outros alunos já procuraram eles. Então, assim, os professores que você queria, tipo assim, tá o professor da tal matéria, então eu vou querer fazer TCC com ele. Converse quando você tá pegando a matéria. Porque depois, lá na frente, o professor já tá tudo organizado, você não vai ter matéria. E assim, matrícula nessa matéria. E o que a gente mais vê é gente, tipo, na segunda semana de aula, ainda caçando orientador de TCC, porque não tem. E aí só ficam os professores que, mas eu não gostei desse professor, mas esse professor só tem a agenda muito cheia. E aí fica assim, e a gente não pode fazer nada. A gente, enquanto diretório, a gente tá aqui te orientando. Mas fazer a gente não pode. A gente não tem poder de chegar para o professor e falar, pega esse aluno aí e vai ser orientando dele. Não rola, entendeu?
E assim como isso, o tema é extremamente importante. É preciso que vocês comecem a pensar no tema do seu TCC. Tem professor que é meio, assim, professor e aluno também, que eu já ouvi isso de aluno, é meio, assim, terrorista. Não, você tem que estar pensando no seu tema já no meio do curso. No quinto semestre você já tem que estar pensando. Não é que cada coisa tem seu tempo, mas também não é por isso que você vai deixar para o último minuto. Então, já comece de antes pensando, né? As coisas que você pode fazer, pelo menos assim, pensa assim, poxa, eu posso fazer 3 tipos de TCCs, assim, sei lá, né? Em determinadas áreas, assim, que você acha legal. E lá na frente você acha o orientador que você acha que domine melhor com essas áreas e que possa te ajudar melhor. Inclusive, se vocês fizerem IC, é uma coisa maravilhosa para quem vai fazer TCC, porque além de já ter quase tudo pronto, você normalmente já tem o seu orientador ali para só, é o mesmo do TCC e é aquilo dali. Falando um pouco sobre estágio, vocês só vão começar a viver o estágio a partir do quinto semestre. Como assim, Rodrigo? Eu vou estagiar a partir do quinto semestre? Não. Normalmente você só vai começar a estagiar a partir do sétimo. A partir do quinto você vai começar a ter vontade de estagiar. Mas é muito difícil, tipo assim, tanto pelas matérias que você está pegando, quanto pelas empresas, elas prezam muito mais que os alunos estejam relativamente no fim do curso, porque tem mais conteúdo de engenharia para poder contribuir com a empresa. E a maioria das empresas, pelo menos as grandes, elas querem contratos de 2 anos, tá? Então, com 2 anos, se você está no sétimo, oitavo, nono, décimo, são os 2 anos que faltavam para você completar o curso. E a depender da empresa, eu vou falar depender porque o mercado não está muito bom, mas a ideia disso aí é justamente para que a pessoa já saísse da universidade e entrasse nessa empresa. Porque a tendência das empresas é contratarem outros estagiários dela. Porque treinar uma pessoa totalmente nova, que veio de outro lugar, custaria muito mais caro para a empresa do que contratar uma pessoa que já vivenciou lá a cultura dessa empresa há 2 anos, né? Então, para estágio, tem as regras do estágio, como eu falei, a partir do quinto semestre. Tudo isso tem lá no site da Poli. Se vocês entrarem lá no site da Poli e procurarem a parte sobre estágio, vai ter falando sobre as regras do estágio, certo? Como procurar estágio? Vocês, no quinto semestre, já vão começar a fazer o CIE, CIA de Talento, Eureka, vocês vão entrar nesses sites todos que abrem as portas para vocês. Vagas.com. E um dos sites mais importantes profissionalmente, independente, mais uma vez, de engenharia ou não, o LinkedIn. O LinkedIn é importante no nível tão grande que a gente não compreende. É tipo e-mail que vocês não aprendem agora, mas depois vão aprender que é importante ficar lendo. O LinkedIn é importante. É extremamente importante. Inclusive, a gente tem o LinkedIn, tá? No Instagram, ou no Instagram, no SBA. Sigam a gente, tá? Porque é importante ter esses vínculos no LinkedIn. E questão de currículo, né? A gente já tentou puxar para algum semestre, por exemplo, uma palestra sobre currículo, né? A gente já teve uma palestra no primeiro semestre falando um pouco sobre currículo, o que colocar no seu currículo, coisas importantes. Então, assim, não é preparar o seu currículo, ter um currículo generalista, se a vaga for generalista, ou se a vaga for específica, por exemplo, uma vaga da Ford que é para projeto. Eu já tive, por exemplo, experiência em um IC de manutenção. Nada a ver você colocar no currículo, mas se você já fez um curso, por exemplo, de AutoCAD ou de CAD mesmo, né, é bom você colocar no seu currículo, porque são pontos assim, a se modificar que acrescentam na hora no processo seletivo, sabe? Aí fica a dica, né? A gente não está aqui agora nesse momento pensando no currículo de vocês que vocês acabaram de entrar. Mas pensem que no futuro isso vai ser muito necessário. Então, projetos motivacionais, iniciação científica, intercâmbio, tudo isso chega lá e é super importante para vocês. Cursos, o que é que vocês aprenderam, o que é que vocês vivenciaram na faculdade. Então, a dica principal daqui é vivenciem a universidade o máximo que vocês puderem. Participem dos projetos e isso vai contar muito para vocês, quanto pessoas, quanto engenheiros, quanto tudo, tá bom? E é isso, gente. Com isso, a gente acaba a nossa apresentação aqui. Obrigado a todo mundo que veio.
Está nosso e-mail aí, ouvidoria.dae. Mandem, quem não recebe e-mail dele, mande e-mail para ele pedindo para entrar no grupo de e-mails, porque a gente manda uma série de e-mails para essas pessoas, certo? O arroba ali é do nosso Instagram, da Encast é o nosso podcast. E sigam da UFBA no YouTube e no LinkedIn, por favor. Seguinte, falar uma coisa com vocês. Tocar um pouco nessa parte do TCC estágio rapidinho, porque é uma coisa que a gente gosta de reforçar. Entra muito naquilo que eu falei com vocês sobre a questão do planejamento do curso, né? Como se preparar para você estar melhor e mais até flexível quando chegar no final do seu curso. Porque às vezes acontece, e eu já vi colegas de chegarem no final do curso e muitas vezes até perderem a oportunidade de contratação por não conseguir formar no tempo, por excesso de matérias, ou ainda por não ter conseguido apresentar o TCC a tempo, por um acúmulo de muita coisa. Então, organizem bem as matérias de vocês. Eu brinquei com o Bruno naquela hora, mas para vocês terem noção, eu pedi para ele me orientar no TCC no início de 2019, para ele ser meu orientador agora no final de 2020. Não deu muito certo por conta da pandemia e o semestre no início do ano ele acabou sendo prorrogado, mas só para vocês terem uma noção, não necessariamente existe apenas um professor. Vocês vão ver ao longo do curso, né? Você tem que reservar um professor agora, conversar com ele agora, porque vão acontecer muitas coisas ao longo do curso de vocês. Uma é você identificar qual é a área que você sente mais à vontade no curso. Isso é muito normal, vocês vão ver que vocês têm várias áreas de atuação dentro de engenharia mecânica, isso que é bacana, sabe? Você, tipo, se encontrar no curso, você vê as possibilidades que o curso tem, que são muitas, saber onde aquilo se adequa a você, porque, tipo assim, não necessariamente o que seu colega é bom é o que você é bom, não necessariamente o que você vai achar um estágio inicial ou que, tipo assim, as primeiras portas que você abrir são aquilo que você efetivamente vai querer seguir em frente. E a magia da engenharia, eu acho que é isso, né? Você, tipo assim, poder mudar o mundo de diversas formas. A engenharia mecânica tem esse brilho, essa coisa bacana, e vocês vão ver isso ao longo das matérias. No início é um pouco mais difícil, porque a base de tudo é a mesma, são os cálculos, são as físicas, são as programações, mas do meio para o final isso se torna muito mais claro, e junto com o perfil do professor tem também a área de atuação dele, né? Porque não adianta também se ter um professor só porque ele é professor, se ele não puder também ter o conhecimento para te ajudar. Então eu gostaria de só reforçar isso para vocês, né? E que tem um peso direto também com uma questão que é muito importante no final do curso, que é a questão do seu estágio, né? Se permitam várias coisas se vocês tiverem dúvidas, porque são as experiências e vivências que vocês vão ter que vão ditar muito sobre você. Ah, Daltro, mas todo mundo fala que hoje em dia para você conseguir experiência, você tem que ter experiência antes. E o brilho justamente da Federal tá aí. Que aqui ninguém vai pegar na sua mão, ninguém vai tipo, chegar e dizer assim, ó, sei lá, pegar um desses Joãos aí que tem nos comentários. João Lima, ó João, você vai aqui, agora você vai fazer o TCC, ou agora você vai fazer a iniciação, agora você vai entrar na empresa júnior, agora você vai fazer parte da EN, ou agora você vai entrar num Fórmula, num Baixa da vida. Não. Você é livre para fazer suas escolhas, aqui todo mundo tem autonomia, aqui você monta o seu futuro, sabe? E obviamente que se você não incrementar, você tem uma desvantagem em relação aos outros, porque muita gente aqui corre atrás, véio, e você vê, às vezes, muito tarde, que você poderia ter feito muito mais antes. Ou, muito pelo contrário, você vai olhar e pensar, poxa, eu consegui realmente viver a universidade, sabe? Olha tudo que eu vi, olha tudo que eu sei, e não é arrogância o que eu vou dizer aqui. Tem muitos alunos que têm muito mais domínio em áreas de engenharia que muitos professores que a gente tem na universidade hoje, sabe? E vocês vão ver isso com pequenas conversas de corredor. Você vai conversar com a pessoa que tipo, tá lá sei lá, num Baixa da vida ou numa empresa júnior da vida, e você vai ver, nossa, olha o conhecimento que esse cara tem. É sério que ele tá no mesmo semestre que eu? De materiais, de termodinâmica, de estruturas, que você vai pensar, poxa, parece até que eu estou conversando com um profissional de 10, 15 anos de área. E não, é um aluno como vocês. Quem dita o futuro de vocês são vocês mesmos, então aproveitem o tempo. O início é muito importante, mas qualquer hora é hora para você aprender uma coisa nova, tá ligado? Qualquer hora é hora para você fazer um curso de Excel, de programação, para você entrar em algum desses grupos e para vocês construírem o futuro de vocês. E é isso.